Para esse nosso momento de palestra, convidamos agora Álvaro Modercai, que é um estudioso e expositor da doutrina espírita, Evangelho e Antigo Testamento. Ele busca expor os conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Bem-vindo, Álvaro. E por motivos pessoais, lamentamos a ausência de Jorge Elahá e prontamente, para suprir essa necessidade, convidamos Gustavo Silveira, palestrante espírita, colaborador do Grupo Espírita Leon Denis e do podcast Café com Espiritismo. Bem-vindo, Gustavo. Eles farão uma exposição em dupla. A gente vai ter o mesmo procedimento em relação às perguntas, com o QR Code disponível para que vocês possam estar fazendo uso dele ao longo da exposição. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença, Gustavo. Nós estamos profundamente sensibilizados pelo fato de que o Jorge Elahá não pôde estar conosco nesse dia de hoje. Nós temos uma história de caminhada juntos com o Jorge Elahá. Quando eu comecei no movimento espírita, ele de alguma forma estava me guiando, porque um amigo em comum falava: tem um judeu lá na minha casa espírita, como que eu faço para conversar com ele, para ajudar com o espiritismo? E o Elahá estava sempre ali por trás, sem que eu o conhecesse, sem que eu soubesse, ajudando, auxiliando, para que um judeu, ou não era cristão, pudesse então ter acesso à doutrina espírita de uma forma mais compreensível. Então, o meu carinho, o meu sentimento de amor fraternal pelo Jorge Elahá é muito grande, e esse dia seria um dia de muita festa, mas Deus sempre nos proporciona outra boa alegria. E é uma alegria, então, meu coração ter você aqui, Gustavo. Eu também, meu amigo. A gente lamenta, né, mesmo a questão. O Elahá ficou muito triste de não poder vir. E eu queria dizer, antes de mais nada, sem nenhum demérito a mim mesmo, mas com profundo senso de consciência, né? Eu não vim substituir o Elahá. Eu vim falar no lugar que ele estaria. É diferente, né? Porque substituir pressupõe o mesmo nível. E aí eu devo reconhecer que não é bem isso, né? Mas dizer que é uma alegria também partilhar aqui com esse amigo querido que é o Álvaro, com quem eu aprendo profundamente. E eu creio que aqui o tema, né, de Moisés a Kardec, a história da moral, o desenvolvimento da moral na história das religiões, vai lembrar a muitos a série, né, de Moisés a Kardec. Creio que muitos aqui assistam. Então, vamos lá e que Jesus nos abençoe. O nosso tema é bem tranquilo. Nós temos só 5.000 anos para falar em 1h20. E a gente vai realmente começar pela Babilônia Antiga, que é fundamental para que nós possamos compreender o desenvolvimento moral na história das religiões. Nós compreendemos que a história da Babilônia, onde nós ainda temos algum tipo de visualização maior, se estende a esses 5.000 anos. A Babilônia foi o local onde os sumérios, a primeira civilização da humanidade, pôde assim se estabelecer. Na Babilônia Antiga, nós encontramos no atual Iraque a região do Crescente Fértil, onde ali entre o rio Tigre e Eufrates
nós poderíamos então observar a estabilização da primeira de todas as civilizações. É interessante que na história dos sumérios nós encontramos a referência ao grande dilúvio que lá haveria então acontecido. O grande dilúvio também tratado dentro da mitologia dos egípcios e é trazida, segundo o conhecimento da maior parte de nós, no Antigo Testamento com a história de Noé. Dentro desse contexto, Allan Kardec, no livro A Gênese, ele explora o grande dilúvio e ele nos diz que sim, nós encontramos provas com um contexto geográfico que nos traria a possibilidade de que realmente fosse real. Não do ponto de vista que o planeta Terra todo se encontraria submerso em águas, mas aquela civilização que habitava ali na Babilônia, provavelmente pelo pouco conhecimento científico, pela pouca capacidade de explorar a geografia do mundo, visualizou um dilúvio que teria ocorrido segundo o movimento de precessão dos equinócios. O planeta Terra, ele gira a cada 27 mil anos dentro do seu próprio eixo, ao redor do seu próprio eixo. Dentro dessa possibilidade, nós encontraríamos ali a lenda do dilúvio sendo trazida para os babilônios antigos. Dessa forma, Kardec ainda nos diz qual é a prova geográfica que nós poderíamos encontrar. O Mar Cáspio, um mar de água salgada, mas que não tem contato com o oceano. Isso seria uma das provas que essa história, narrada do ponto de vista sempre metafórico, sempre simbólico, estaria, então, na história daquela religião. Há aproximadamente 300 anos após esse grande dilúvio, essas datas não são precisas, mas elas são muito mais simbólicas. É narrada a história de uma grande torre que seria construída na antiga Babilônia, a Torre de Babel. A Torre de Babel que é trazida por Emmanuel no livro A Caminho da Luz como sendo muito mais do que uma lenda, mas um símbolo extremamente importante para a história do povo de Israel e para todos os povos exilados do sistema de Capela. Ali, naquele momento, diz o livro de Gênesis que nós encontraríamos uma nova tecnologia em pauta naqueles dias. Tecnologia de ponta, inovação máxima. Aprenderam a assar blocos de argila. Não mais precisavam se cortar pedras, procurar fontes de pedras distantes, transportá-las com toda a perseverança de muito uso naqueles dias da mão de obra escrava, mas poderíamos, então, naqueles dias, realizar a confecção desses blocos, assar, e devido à história e à tradição do grande dilúvio, nós então passaríamos sob o início de uma dinastia que ficaria conhecida, uma dinastia de reis que também aparecerá para nós futuramente no Antigo Testamento. Dentro desse processo, quando se inicia a construção daquela grande torre, o propósito era desafiar um Deus extremamente vingativo e a compreensão infantil, da qual se concebia de Deus, era para que aquela torre fosse tão alta que, em caso de castigo divino e um novo dilúvio assim fosse realizado, a população poderia escalar imediatamente aquela torre e, escalando aquela torre, salvariam as suas próprias vidas de um Deus que estaria em busca de destruir a humanidade. Essa primeira concepção que a história das religiões nos traz ensinamentos profundos e que nós enxergamos, às vezes, pela narrativa histórica, mas não nos atentamos a conceitos importantes. Essa tecnologia fez com que o homem estivesse desenvolvendo a sua capacidade intelectual. Essa capacidade intelectual se fazia presente sem a moralidade, sem o contexto do entendimento que leis
criadas por um Deus único, poderiam estabilizar e equalizar todo o desenvolvimento. Nós não necessitaríamos lutar contra este Deus, mas nós poderíamos nos consorciar às suas leis. Então a lei de causa e efeito estava ali fora de pauta. Mas essa tecnologia sem moralidade, nós podemos enxergar nos nossos dias atuais. Há não mais do que 80 e poucos anos, menos de um século, na Segunda Guerra Mundial, iniciava-se uma jornada entre duas potências, ou três potências, ou duas no sentido de eixo dos aliados e a Alemanha nazista, para que a propulsão do foguete pudesse ser alcançada. Naquele momento, o uso da tecnologia sem a moralidade faz com que fosse disseminada ainda mais fortemente o terror, fosse disseminada mais fortemente a guerra, e o mundo se estagna diante daquele palco de horrores que se tornou a Europa naqueles dias. Mas, da mesma forma que hoje, sem que nós estejamos necessariamente raciocinando, construímos grandes cidades, hospitais, asilos, creches, escolas, com a mesma tecnologia que na Babilônia antiga fora utilizada, sem a moralidade, a misericórdia divina e a providência divina também norteou nos nossos dias toda essa capacidade de livre-arbitrarmos como seres individuais e como sociedades, quando nós alcançamos a propulsão do foguete para fins bélicos. Nos dias de hoje, lançamos satélites que trazem conhecimento, que conectam povos. Se assim nós temos a bênção de tantos palestrantes especiais e competentes para proferirem sobre a doutrina espírita nesse evento, é porque a propulsão está sendo utilizada a favor do bem em nossos dias. Aquilo que hoje nós estamos compreendendo nos nossos dias, torna-se naqueles dias ainda obscuro pela história da humanidade. Mas ali na Babilônia ainda surgiria um outro personagem histórico fundamental e de grandiosa importância para nós. Seu nome, Hammurabi. Hammurabi, diz Emmanuel que as línguas dos povos exilados de Capela são línguas que obedecem a uma afinidade linguística. Então eu não procurei isso em lugar nenhum, mas quando o caldeu antigo se comunicando com o hebraico, traz a Hammurabi duas raízes, Amru, Arbe. Amru, todo mundo conhece, não servirás a Deus e a Mamon. Mamon vem de Amon. Amru está conectado com gigante, abundância. Então, Arbe é o que tem muita abundância. Aquele rei tinha um propósito dentro de sua dinastia, mas esse propósito não seria observado pelos olhos dos homens como a Babilônia um dia teria sido famosa pela nova tecnologia da construção de grandes edifícios, por simplesmente criarem blocos de argila. Mas ele iria estabelecer uma revolução na história do planeta Terra. Ele iria estabelecer e criar o Código de Hammurabi. Se não fosse o Código de Hammurabi, esse rei estaria esquecido na história da humanidade. O Código de Hammurabi é constituído por 281 leis. Essas leis foram entalhadas na pedra para que ninguém pudesse modificá-la, em hipótese alguma. Uma grande revolução, porque os julgamentos como um todo eram se dados por reis ou por prepostos do rei. Assim, se eu estivesse nervoso, imagina, eu sou um rei, naqueles dias, se hoje eu não tenho condição, imagina naqueles dias. Só se fosse um bem violento, assim. Eu estava com o meu humor um tanto quanto variável, e alguém me trazia um caso a ser julgado, e aquele dia eu estava segundo a severidade, por exemplo, de quem é casado, em alguns dias. E recebe a sogra como visita. E ali eu tenho, então, que julgar um caso. O humor do rei poderia não estar muito bom.
e ele deferiria uma sentença muito severa devido à sua emotividade. O Código de Hammurabi, ele é revolucionário porque nós encontramos ali seções de direitos a todos. Os escravos naqueles dias tinham direitos em condição de inferioridade, mas obtemos o Código de Hammurabi, a pedra está exposta no Museu do Louvre, na França, a possibilidade de encontrar ali em estudos quais os direitos seriam dados. Em caso de roubo, o que aconteceria? E o que todos nós conhecemos: lesei o olho do meu amigo. Olho por olho, dente por dente. Uma das 281 leis do Código de Hammurabi, revolucionária do ponto de vista social no planeta Terra. Porque antes disso, você poderia se vingar da forma que almejasse, ali naquele momento. Existe um limite sendo imposto pela lei a toda uma nação. Hammurabi é reconhecido como aquele que realiza a unificação da Babilônia através de leis. Aquilo que nós almejamos no mundo de regeneração, realizar com a compreensão das leis divinas, tem as suas sementes lançadas na Babilônia antiga. Nós estamos encontrando a revolução através de um código legal estabelecido publicamente e impossibilitado de ser modificado. Acho que isso é revolucionário até nos dias de hoje. Mas é interessante que dentro da compreensão da lei de olho por olho, dente por dente, lei de talião, quando nós recorremos ao conhecimento comum, não apenas dos espíritas, mas dos cristãos como um todo, nós imediatamente imaginamos: o que é olho por olho, dente por dente? Nós temos a compreensão de Hammurabi. Dentro do judaísmo, nós iremos encontrar uma interpretação completamente diferente. Mas como o judaísmo é extremamente inacessível devido à língua, devido ao povo judeu ser tão fechado nos dias de hoje, nós encontramos obras traduzidas para o inglês, para o português, mas não há muitos anos atrás, quando eu estudava como judeu, nós não tínhamos acesso a obras traduzidas. Tínhamos que estudar no hebraico, tínhamos que estudar no aramaico quando o Talmud. E assim, a tradição vai ficando intocável, como nos diz Emmanuel, mas ao mesmo tempo inacessível. A compreensão do povo de Israel sobre o Código de Hammurabi, ou melhor, sobre a lei de Talião, ela é explicada de maneira mais clara por Ibn Ezra, um grande sábio do judaísmo que viveu por volta do século XII na Espanha, onde ele nos diz: o povo de Israel jamais compreendeu, e o Elahá gosta de falar isso. Não tem nenhum caso na Torá ou no Antigo Testamento de alguém que feriu o seu olho, e a narrativa do texto bíblico diz que ele feriu o olho de mais alguém para conferir. Nós encontramos isso corriqueiramente na história da humanidade, não advertida pela lei judaica, mas advertida ainda pela nossa agressividade desumana. O Código de Hammurabi traz para o povo de Israel, a lei de Talião traz para o povo de Israel a compreensão de que toda forma de lesão a outro deve ser ressarcida de maneira quantificada pelo prejuízo. Ibn Ezra diz: se um homem que só tem um olho cega outro que tem 2 olhos, se fosse permitido um olho por um olho, ele estaria totalmente cego e a punição seria injusta. Então, o que é advertido pela lei judaica em compreensão a essa lei? É advertido que quando alguém lesa, é necessário observar qual é o prejuízo causado à sociedade e especificamente à família daquele lesado. Olha, ele era um pastor de ovelhas, pois não é bom que ele vá aos campos. Ele precisa de uma nova profissão. Quanto tempo ele precisa para uma nova profissão? Qual o prejuízo à sua família? Isso precisa ser pago por quem lesou.
E é engraçado, porque a gente estuda o tempo todo citando essa lei, sem compreender o que há 3.000 anos era falado para o povo de Israel. Culpa nossa, dos judeus, que fechamos o judaísmo e transformamos ele em algo quase inacessível. Qual é a grande dinastia que nos diz que aquele rei da Babilônia pertenceria à dinastia de Nimrod? Ou seja, Abraão tinha o seu pai trabalhando para o rei Nimrod. O rei Nimrod era descendente, segundo conta o Midrash, a tradição judaica, sem fanatismos de assertividade, que sim ou que não, mas a proposta do Midrash, a proposta do texto judaico é sempre elucidar em forma de parábolas, para que nós venhamos a compreender as lições morais por trás daquele texto. Rei Nimrod, ele era extremamente severo e o pai de Abraão ali vivia. Abraão um dia, pensando sobre o sol, se era esse quem governava o nosso mundo como Deus, e ele falou, mas durante a noite não temos um Deus na terra? Então seria a lua. Então seria a natureza, e ele sempre encontra, dentro da sua perspectiva de reflexão mediúnica, obviamente, a perspectiva que havia um único Deus. E ele recebe dentro da sua mediunidade a profecia de que dele seria feita uma grande nação, seus filhos seriam como as estrelas do céu, como os grãos de areia de uma praia, incontáveis. E assim seriam todos filhos de um Pai Celestial, o Criador do Universo. Abraão desce até a terra de Israel e inicia uma jornada, da qual não poderemos falar sobre Isaac, Jacó, José, e todo o povo de Israel que começa a se estabelecer, não como uma grande nação naqueles dias, mas como um pequeno clã familiar, onde a tradição do monoteísmo é transmitida através dos valores mais importantes e fundamentais da primeira revelação, a caridade. Todos os peregrinos deveriam ter as portas abertas para serem recebidos por todos os descendentes de Abraão. Todo o povo de Israel teria a obrigação de prestar os socorros materiais imediatamente a todos os necessitados. Aquela tradição se fortifica, se sedimenta naqueles primeiros grandes missionários trazidos pelo Espírito Mordecai na Revista Espírita, como sendo os mártires esquecidos da humanidade, os mártires da primeira revelação, que enfrentavam um mundo onde o politeísmo estava entregue a todos, e a barbárie, e a ausência da caridade, e a ausência de leis estariam desregulando as sociedades. Esses mártires viviam o seu dia a dia para que o conhecimento fosse transmitido pelo que hoje nós espíritas colocamos à nossa mesa como sendo o Evangelho no lar. A evangelização infantil. E para os jovens, a perpetuidade de todo o conhecimento e da religiosidade que se desdobra na doutrina espírita é dada ao mérito destes grandes missionários, que seriam então denominados posteriormente por profetas da primeira revelação. Esses profetas trabalhariam até que em dado momento, conta-nos em uma dupla interpretação material e espiritual, que havendo fome na terra de Israel, uma grande seca havia cometido a terra de Israel naqueles dias, e através dessa grande seca, o povo de Israel, ainda um pequeno clã, desceria ao Egito. A interpretação espiritual é que faltava o pão do Espírito, desceu ao Egito da materialidade, assim como o bom samaritano desce a Jericó,
assim como Jesus subia a Jerusalém. Dentro desse entendimento, nós estamos compreendendo que o povo de Israel, na terra do Egito, seria testado pelas paixões humanas. E o fortalecimento daquela fé se daria segundo o esforço próprio e o esforço conjunto de uma nação. O povo de Israel se multiplica e alcança numerosa ordem. Isso assusta o grande faraó do Egito, pois ele, extremamente interessado dentro da condição do Egito estar sempre na hegemonia bélica da região, ele começa a se preocupar. Olha, os hebreus já são demasiados entre nós, esse povo está crescendo. Se tiver uma guerra e alguém invadir, esse povo se aliar ao nosso invasor, acabou o Egito. Quer saber? Vamos escravizar esse povo, subjugar pela força. E inicia-se o processo de escravização, que aqui no texto é histórico, mas também para nós é a escravidão do espírito. O povo de Israel encontrava-se se entregando às algemas fluídicas que nos escravizam há séculos. Eu ainda sou escravo no meu Egito pessoal, e eu aguardo a festa de Pêssar, a libertação, a Páscoa, para que o meu espírito possa se libertar nos dias de hoje pela doutrina dos espíritos. O povo de Israel, então, naquele momento, encontrava o materialismo escravizando. Mas a lei está escrita em nossas consciências. Moisés, representando a consciência humana, e um missionário naqueles dias, iria nascer por entre o povo de Israel para libertar espiritualmente e libertar a nação naqueles dias do jugo do Império Egípcio. Quando isso tudo estava a caminho, o faraó tem um sonho e ele vê um pequeno cordeirinho em uma balança, levinho, e a balança caindo para o lado do cordeiro. E pegam as pirâmides do Egito, os recursos da riqueza que o Egito antigo obtinha, acrescentam no outro plano, no outro prato da balança, e ali naquele outro prato nada acontece. A ovelha sempre permanecia mais pesada que todo o império egípcio. O faraó acorda no outro dia bastante preocupado. Ele queria entender o que significava o seu sonho. Lembrando que Emmanuel nos diz que os faraós tinham acesso ao conhecimento dos iniciados do Egito Antigo. Eles tinham conhecimento sobre a reencarnação, sobre o desdobramento, sobre o magnetismo, sobre as múltiplas reencarnações e os mundos serem habitados pelos espíritos. Então isso intriga bastante o faraó. E ele chama seus sacerdotes. Um dos sacerdotes, obviamente um médium, não que nós venhamos a compreender que todo sonho tem um significado espiritual. E Allan Kardec nos alerta sobre isso e diz que não é nesse sentido. Mas dentro da história, da metáfora, é explicado ao faraó: acaba de nascer um menino hebreu que irá libertar toda essa nação. O faraó então fala: manda matar todos os meninos hebreus, que aqui vivam no Egito. Todas as crianças devem ser mortas imediatamente após o parto. As parteiras tinham medo da lei divina, não assassinavam os meninos hebreus. Fala então, manda que os soldados egípcios, no cumprimento da ordem, procurem o choro das crianças e joguem essas crianças no rio Nilo. Moisés consegue permanecer escondido por sua mãe, por sua família. Mas conforme ele ia crescendo, e o risco de que ele fosse então jogado no rio Nilo pelos soldados vai tomando uma proporção maior, e a mãe diz: é melhor que eu venha cumprir com minha própria vontade
colocando ele num cesto de junco e betume. Naquele cestinho de junco e betume, Moisés não é lançado para se afogar, mas é lançado para uma das mais importantes missões espirituais da história da humanidade. Conta o Midrash, a tradição oral do povo de Israel, sempre em forma de parábola, que certa feita, naquele dia, o cestinho que descia o Rio Nilo é extremamente extenso, tem lugares que não se enxerga a outra margem. Havia a filha do faraó, possuidora de lepra, tsarat em hebraico. Não é exatamente a lepra, mas são enfermidades causadas por impurezas espirituais que se somatizam no corpo físico. Mas como as pessoas não sabiam lidar com a cura dessas doenças, hoje conhecidas como psicossomáticas, dessas doenças que se manifestavam através dos processos expiatórios, ou provas ou missões, naqueles dias se excluía a pessoa da sociedade. Então, Simão Pedro, nosso amigo, falou sobre Bartimeu. Ele era o cego que ficava fora dos muros de Jericó. Fora porque ele era impuro, ele era cego. A filha do faraó tinha lepra, ela ficava fora do castelo. Ela podia pedir que fizesse o canal do Panamá, o canal do Rio Nilo, para dentro do seu palácio, para que ela se banhasse, como os nobres faziam, mas ela tinha que se banhar ali, na beira do rio, afastada de todos. Ela enxerga aquela cestinha e diz o Midrash, que ela estica os seus braços, e seus braços vão esticando por quilômetros e quilômetros, e ela traz aquela cestinha, no entendimento metafórico de que quando nós nos propomos a cumprir a lei divina, nós podemos esperar aos olhos do mundo, ou o mundo pode esperar que aquilo pareça normal. Nós entendemos o que significa um milagre à luz da doutrina espírita, mas ali é o símbolo de um milagre demonstrando que Deus cumpre a sua vontade, mesmo quando tudo parece desmoronar, quando nós nos colocamos como artífices, como autores, coautores de sua obra nesse mundo. Ela traz aquela cestinha e quando ela abre, é uma criança hebreia. É Moisés. Moisés significa aquele que foi tirado das águas, na língua do Egito antigo. Quando ela tira e ela fala, esse é meu filho, porque provavelmente ninguém queria se casar com ela, mesmo sendo princesa do Egito, mas tendo aquela imperfeição, naqueles dias tão difícil e severa, tão mal compreendida por aquele povo. Ela então, quando adota ao seu coração um inimigo, ela é curada. O seu nome era Tarmus, na língua do Egito antigo. Tarmus. Mas o seu nome está registrado no livro de Êxodos, no Antigo Testamento. Bátia, filha de Deus, em homenagem ao que ela consegue alcançar quando aprende o amor aos inimigos, na forma mais sublime que nós encontramos no dia a dia, o amor de mãe. Ela é curada do seu espírito e assim essa cura se estende ao seu corpo físico. Moisés seria criado por ela como um iniciado do Egito Antigo. E como iniciado do Egito Antigo, Moisés teria acesso a todo o conhecimento mediúnico, teria acesso a todo o conhecimento do plano espiritual, que estaria 100% perdido se não fosse o seu trabalho de extensão à sua nação, ao seu povo, que conforme ele envelhece, conforme ele alcança a juventude, ele decide então que gostaria de conhecer a realidade dos seus irmãos hebreus como escravos no Egito. Ele propõe uma lei fundamental e importante, a lei do descanso aos sábados. Ele fala assim para o faraó, mas
Faraó, os animais quando descansam, não trabalham mais intensamente? Sim. Por que não dar um dia de descanso aos hebreus? Assim eles trabalharão mais intensamente nos outros dias. Aquilo que já estava no inconsciente e latente na consciência de Moisés seria futuramente uma das revelações divinas no Sinai, da qual eu vou passar para o meu amigo Gustavo, porque senão vocês só vão me ouvir. Para ele falar um pouquinho sobre o Sinai e os 10 mandamentos. Não, mas é preciso reconhecer que de Moisés aí tem que ser o Álvaro mesmo, né? Mas o ponto que o Álvaro está trabalhando aqui, que eu acho que é fundamental para a gente não perder o tema, é porque quando você fala assim, olho por olho, dente por dente, a gente percebe que foi um avanço, né? Um avanço do ponto de vista que antes disso a vingança era muito desproporcional. Antes de igualar, né, você só pode causar um mal tal qual você recebeu, é porque a questão era muito pior. Se ele vinha ele me agredia fisicamente, eu ia lá e acabava com a casa dele. Mas isso não é legal, né? Então, o olho por olho, dente por dente, ele é um avanço, assim como tudo que ele foi construindo aqui, é um avanço no despertar da consciência humana, no despertar da percepção de que eu não posso fazer com o outro aquilo que eu quero. Eu preciso ter um mínimo de senso, um mínimo de respeito. E isso vai se construindo, né? O Simão falou aqui da construção da fé. A moral também é algo que a gente vai despertando, né? Porque se a gente é filho de Deus, ela já está em nós, é só preciso despertar. E aí quando se fala dos 10 mandamentos, Kardec, ele é muito claro, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo para falar de Moisés, ele diz assim, os 10 mandamentos é a parte divina da lei mosaica. Mas se a gente for ler o livro de Levítico, por exemplo, a gente vai ver que é um punhado de lei que a gente não segue mais. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que vai discordar que o não matarás é bom. Não furtarás. Não adulterarás. Não prestarás falso testemunho. Tem alguém que duvida que isso aqui é bom? O ponto, então, é a gente perceber que se o desenvolvimento da moral é um despertar da consciência, porque nós somos filhos de Deus, então a coisa já está dentro de nós, mas precisa despertar, é curiosíssimo perceber como Deus fez esse processo. Porque a revelação é Deus deixando a gente conhecer uma parte. Então ele vem na primeira revelação. O que ele mostrou na primeira revelação? E aí a Kardec vai falar, os 10 mandamentos, né? E aí os 10 mandamentos têm uma característica fundamental, e aí, coincidência ou não, eu aprendi uma coisa com o Elahá que eu preciso trazer, dar um abraço nele, mandar um abraço para ele. Mas há algo fundamental nos 10 mandamentos que mostra o caráter da justiça divina. Porque o caráter da justiça humana é a punição. Então a justiça humana ela é punitiva. Você fez, você sofre. E você vai ser punido pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas esse não é o caráter da justiça divina. Se a justiça humana é punitiva, o caráter da justiça divina é pedagogia. Então o objetivo com a lei divina não é que você sofra, é que você aprenda. E o processo de aprendizado, eu não poderia vir aqui, por exemplo, eu sou formado em ciência da computação. Eu não poderia vir aqui abrir um código de um sistema operacional e explicar como é que ele funciona. A menos que tivesse alguém que também é formado em ciência da computação. Então, como é que eu aprendi a programar? O seu professor virou para mim e falou assim, escreve um código que faz a soma de 2 números inteiros. Esse é o primeiro programa que todo mundo faz. Somar A com B. Então, a primeira revelação, embora ela já venha sido construída a partir de uma perspectiva muito interessante que a gente conserva até hoje, que é o do respeito, nos 10 mandamentos a gente tem um ponto central, que é, dos 10 mandamentos,
8 começam com a palavra não. 8 é não. Eu não vou citar os 8, não, porque eu não lembro. E tem 2 que são... É porque assim, são afirmativos, né? Porque falar mandamento negativo pega mal, né? Mas são mandamentos que começam com não, 8. E 2 são afirmativos. O honrarás pai e mãe, esse é mais fácil de decorar. Honrarás pai e mãe, e o que o Álvaro acabou de comentar, que é o guardar o dia de sábado. São os 2, né? Depois os outros, todos são nãos. Não terás outros deuses, não farás imagem, não prestarás falso testemunho. Enfim, eu realmente não vou citar porque eu vou esquecer. Isso dá o tom. Primeiro você mostra o que não fazer. Primeiro você dá a direção. Não faça assim. Se eu quero que você aprenda um jeito de fazer, é pedagógico eu te mostrar jeitos de não fazer. Até se diz muito de Thomas Edison, né? Você falhou, e todo mundo falou assim, você não desiste disso, porque agora eu já sei 501 formas de não fazer a lâmpada. Estou cada dia mais perto. Então, é pedagógico. Deus põe o que não fazer. Aí o que o Elarrat ensinou é assim, para a gente amarrar as 3 revelações de uma maneira muito fluida, porque esse é o caráter da revelação, um Deus perfeito que se revela e portanto não deve se contradizer, ele é perfeito. Ele não é perfeito a partir do espiritismo, ele é perfeito desde sempre. Então, se ele se revela, as 3 revelações tem de ter uma linha de continuidade. Aí o Elarrat falou assim, primeiro é o que não fazer. Moisés. Com Jesus é o que fazer. Aí nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que fazer? E o Espiritismo? Por que fazer? Então, primeiro você aprende o que não fazer, depois o que fazer, e depois você vai entender o porquê que você tem que fazer. Porque Kardec faz uma pergunta que é... Para mim, dá o caráter de Kardec é com essa pergunta. Ele fala assim, se Jesus já disse tudo, o que os espíritos estão fazendo? A gente perguntar isso para os espíritos é muita coragem, né? Assim, o que vocês vieram fazer se Jesus já disse tudo? Ele falou assim, Jesus já disse tudo, mas agora a gente veio explicar. Porque se Jesus falou de tudo em abrangência, eles vão falar de tudo em profundidade. Então, eles vieram dizer... Por que Jesus pegou os 613 mandamentos da lei e reduziu em 2? 2 que, aliás, já estavam lá. Esses 2 já estavam na lei, na Torá, né? Não na Torá. Já estavam na Torá. Tem uma passagem em Mateus que Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. O amarás o teu próximo como a ti mesmo já estava lá, que é em Levítico. Já estava lá. Só que o que Jesus adicionou, e que é uma adição fundamental, é: e eis um segundo semelhante a este. Porque se antes os 2 já estavam lá, o que não estava óbvio é que os 2 eram semelhantes. Eis um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Então Jesus estaria a dizer assim: não existe uma relação com Deus e uma relação com o próximo. Porque a gente estava pensando nisso. Então, se a gente pega, por exemplo, a história do povo hebreu e depois judeu, é um povo que construiu um relacionamento fortíssimo de respeito e de fidelidade a Deus. E o próximo? Não, o próximo aí é o... Dependendo do próximo, pode até matar. Dependendo do próximo. E aí, eu estou conversando com o Elarrat, a parábola do bom samaritano, tem umas traduções que dizem assim: o sacerdote e o levita passaram de largo do homem caído, para dizer assim, não é meu próximo, então não tem que amar nada, deixa ele aí, estou longe dele, né? Não é próximo. Com isso, Jesus então inaugura uma segunda fase para a humanidade,
A gente poderia até dizer segunda e última. Porque se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nós não estamos adicionando nada. É segunda e última. De modo que a lei se completa com Jesus, porque a lei é de justiça, amor e caridade. Moisés trouxe a justiça, o Espiritismo trouxe a caridade, mas tudo isso está alicerçado no amor. Como a dizer que são os braços esquerdo e direito do amor. São os braços esquerdo e direito do amor. Mas o amor é o fundamental. Aí Emmanuel tem uma mensagem que diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisto está resumida a lei, o resto é interpretação. O resto é interpretação. Então, o que é fora da caridade na salvação? Interpretação, explicação, aprofundamento. Então Jesus inaugura uma nova fase da moral para a humanidade, que é ama. Ama. Inclusive eu pedi para o Moacir tocar a música, chama Ama. Depois ele vai tocar, né? Amanhã. Ama. Porque é isso. No final das contas resume isso. Kardec pergunta assim: qual o caráter do verdadeiro justo? Daquele que praticasse a justiça na sua verdadeira pureza. Eles falam assim: do verdadeiro justo, pois que também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então caridade e justiça é a mesma coisa do amor. De maneira então que Jesus traz os dois mandamentos fundamentais para dar uma perspectiva da moral muito superior à nossa capacidade para o momento. Uma perspectiva de moral que dizia assim: olha, não só olho por olho, dente por dente, mas devolva o mal com o bem. Aquele que te bater numa face, apresenta a outra. O que te tomar a túnica, entrega também a capa. Aí você fala assim: mas que moral é essa? É uma moral que seria inútil se a gente fosse carne. Porque não tem coisa mais desaforada do que perdoar. Não tem. A pessoa te fez um mal, você tem que perdoar. Aí ele voltou do túmulo para dizer assim: olha, não é só carne, é também espírito e verdade. É preciso pensar como imortais. É preciso pensar como imortais. Aí Jesus então inaugura a moral cristã. E para devolver para o Álvaro, tem uma trovinha da Meimei que eu acho assim: quanto mais eu penso sobre ela, mais eu entendo que a Meimei condensou muita coisa ali. Ela diz assim: perdoa, guarda na mente este aviso lapidar, viverás eternamente. Não adianta odiar. A lei de amor é a moral, porque a gente não morre. Porque a gente não morre. Então não adianta, se eu brigar com o Álvaro, nutrir ódio por ele. Dali um pouquinho a lei divina vai dar um jeito, né? De me colocar para tratar isso. Então é inútil odiar. Porque dali mais um pouco vai precisar amar. Essa amorosidade que o Gustavo fala, né, do Evangelho, é maravilhoso. Mas é interessante a gente observar que dentro desse processo, por que é que ali fica estabelecido o contexto que nós espíritas sempre nos utilizamos de primeira revelação no Sinai? Porque existe uma mudança do inconsciente coletivo. Ou seja, não imediatamente, mas com 3.000 anos, hoje, algumas das maiores religiões da humanidade são monoteístas, como por exemplo o islamismo, como por exemplo o cristianismo. E todas as civilizações, do ponto de vista social, se estabelecem ao redor de leis. Emmanuel vai dizer: nos 10 mandamentos nós encontramos a base de toda a justiça do mundo. Se você for a qualquer civilização hoje,
do planeta, ela está estabelecida ao redor de leis para aquele povo. Primeira revelação. O monoteísmo é que a gente tem pressa. Com 3.000 anos, pôde alcançar sobre a maior parte do mundo. E a lei, a compreensão da lei também pôde caminhar por todas as civilizações. Com a segunda revelação, o cristianismo, o que nós podemos observar como sendo modificado no inconsciente coletivo? O amar ao próximo como a ti mesmo é do Antigo Testamento. Então, se eu não gosto muito de mim mesmo, eu posso até fazer o que eu faria de mal comigo, com o outro, que tá bom, eu estou amando como a mim mesmo. Se eu não tenho auto-amor, eu posso prejudicar o outro. Mas Jesus estabelece: amai-vos como eu vos amei. Um parâmetro para que a moral religiosa do nosso planeta pudesse ser alterada do ponto de vista do inconsciente coletivo. Ou, nos dias de hoje, não encontramos a diplomacia como uma ciência estudada por todas as nações. A resolução de conflitos em todas as nações. Em dados momentos nós adoecemos parcialmente, fugimos, como no passado, da lei divina, mas o inconsciente coletivo, em 2.000 anos, vem se estabelecendo e se estabilizando dentro de todas as sociedades. E o mais interessante, ou um dos pontos mais importantes do cristianismo como um todo, é que dentro do judaísmo, ali quando nós encontramos o templo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, a organização do sinédrio, e eu não estou dizendo isso como crítica, porque como eu já falei no começo, eu sou judeu, e tenho um amor gigantesco pelo meu povo, e pela história que nós construímos na terra, mas tudo isso ficou reservado a um pequeno grupo, passou para o outro lado, passou ao largo. Na parábola do bom samaritano, disse o Gustavo, em aramaico isso é lavor beder echagav. É uma expressão que está no Talmud. Significa servir as forças do mal. O sacerdote, ali naquela passagem, serve as forças do mal. O levita serve as forças do mal, porque é estabelecido um comércio no templo, é estabelecido um controle e uma religiosidade que era completamente coordenada pelo Império Romano através das marionetes sacerdotes ou saduceus daqueles dias. Nós encontramos o judaísmo estando extremamente restrito a um grupo extremamente pequeno até nos dias de hoje. Mas o cristianismo nasce, lá como nos diz Lucas, através do anjo Gabriel visitando Zacarias, o sacerdote, dentro do templo de Jerusalém. E ele fala: olha, sua esposa Isabel vai ficar grávida. E ele duvida. Ele fala: como? Minha esposa é estéril, ela já tem certa idade. Como? Ele duvida. Ele era sacerdote, ele tinha o conhecimento dos iniciados do judaísmo, podemos assim dizer, transmitido desde Moisés, com toda a carga mais expressiva de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ali naquele momento, ele não acredita no Espírito da qual encontrava-se ou materializado ou através da clarividência se fazendo presente para ele. Ele fala: então você vai ficar mudo até o dia que você der o nome dele, que é o nome que se dá na circuncisão. Meu nome é Mordecai, dado na circuncisão. Esse é o meu nome. Então, até ser dado o nome de Yohanan, João, em hebraico, ele permaneceu mudo. Mas esse mesmo anjo aparece para a mãe de Jesus, Maria, Miriam em hebraico.
E quando ele aparece para Miriam ou Maria, ela fala que seja feita a sua vontade. Ela se põe como a primeira servidora de todas. E o anjo Gabriel fala assim para ela, aquele que Eurípides Barçanufo, o anjo Gabriel, ele recebeu psicografias em Sacramento, aqui pertinho. E ela diz, o anjo diz a ela, e a sua parenta, Isabel, está grávida. E ela já se preocupa, mas ela tá idosa. Ela já tem uma certa idade, deve ser o que hoje nós entendemos por gravidez de risco. E ela vai à casa de Maria, à casa de Isabel, para servir o que viria a anunciar o seu filho na gestação com a sua mãe Isabel. Aqui nós já estamos encontrando o eixo sendo deslocado de Jerusalém para a Galileia. E ali na Galileia, dos humildes, dos contritos, daqueles que recebiam os maiores tributos do Império Romano. Eu sempre repito isso. A gente fala que Roma tinha política do pão e circo. 1 milhão de pessoas iam a Roma. Da onde saía o pão? Alguém tinha que pagar pelo pão. Então ali na Galileia era uma das províncias que era altamente tributada. Então aquele povo que ali se encontrava, dentro da simplicidade, dentro de se encontrarem afastados do templo de Jerusalém, não do judaísmo, porque o judeu vive o judaísmo desde o primeiro dia de sua vida e desde o primeiro segundo da sua manhã. Todo judeu. Naqueles dias muito mais, porque hoje você encontra a religião como opcional. Na sociedade antiga, a religião está na base da organização social. Então, aqueles que conheciam o judaísmo como um todo, mas ali encontravam-se completamente desprezados por aqueles de Jerusalém, por serem considerados simples agricultores ameiaretes, povos da terra, aqueles mais simples de todos. Nós encontramos aqui o cristianismo se encaminhando como Jesus iria então, no Monte das Bem-aventuranças, celebrar a edificação da modificação do inconsciente coletivo com as bem-aventuranças, começando pelos pobres em espírito, que são os sofredores no hebraico. Aprendem a humildade pelo sofrimento. Os aflitos são aqueles que clamam com sinceridade, porque cansaram-se de se revoltar para com a lei divina. Por isso a próxima é a mansuetude, porque mansuetude é a aceitação da lei divina no nosso coração. A transformação do inconsciente coletivo se dá, e o cristianismo se estabelece pela regeneração de espíritos cansados. E é assim que nós veremos os apóstolos sendo escolhidos e caminhando até o final do primeiro século com João como o apóstolo do amor, mas que no começo dessa história, quanta rebeldia ele teve, e quem conta isso para nós são os evangelhos. Nós encontramos capítulo 9 de Lucas contando que Jesus, junto com seus apóstolos, queriam subir a Jerusalém, uma das grandes festas, e Jesus decide então ir pela Samaria, um caminho que é a mesma coisa que no dia de hoje a gente fala assim, não sei, né? Eu não conheço muito do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem favelas perigosas. A gente fala, vamos para a praia? Vamos pelo meio daquela favela ali, vamos supor. É algo inapropriado ao entendimento dos apóstolos ali. Quando eles chegam na Samaria, eles precisam de um lugar para dormir. Quando eles precisam de um lugar para dormir, procuram os samaritanos. Essa rincha entre irmãos, todos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, ali faz com que aqueles galileus reconhecidos pelas suas roupas não fossem acolhidos.
João, o apóstolo do amor, fala: quer que eu faça que nem Elias e peça que desça fogo dos céus para destruir todos os samaritanos? Extremamente agressivo. João, naqueles dias, um dos apóstolos. Logo depois, conta-nos Marcos capítulo 9, que João, o evangelista, vê alguém expulsando demônios, fazendo trabalho de desobsessão com irmãos, mas aqui na linguagem do evangelho, expulsando demônios. E ele chega para Jesus e diz assim: olha, aquele rapaz estava expulsando demônio em seu nome, mandei que ele parasse. Isso é só para nós. Exclusivista, agressivo, exclusivista. E Jesus fala: não, quem não está contra nós está conosco. Quando João disse sobre o fogo, ele falou: não, o Filho do Homem não veio para ceifar vidas. Logo após, nós encontramos a transfiguração do Monte Tabor. E está lá, naquele dia, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E quando começa aquele processo, eu participei uma vez de uma reunião mediúnica, onde se deram várias materializações. A minha esposa está ali, a Lívia, ela pode contar. Eu conto quase toda palestra, mas naqueles dias eu contava cada segundo para todo mundo. O Espírito se materializou, pegou em mim e fez não sei o que, e eu contava e começou a ventar, como todos aqueles eventos espetaculares para nós espíritas compreendidos. Então você imagina ali eles assistindo a materialização de Moisés, Elias e Jesus junto deles. Não, eles queriam contar para todo mundo, mas isso não era suficiente. Isso não era suficiente. Termina aquela reunião, Jesus fala: não conta para ninguém. Não conta para ninguém, já devia ser difícil. Mas eles voltam discutindo: quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Aí Simão Pedro: eu acho que sou eu, porque a voz falou comigo. Não, eu acho que sou eu, porque eu estava mais perto. Não, eles começam a discutir quem é maior. Imagina eles voltando, afastados de Jesus. Quando chega ali em Cafarnaum, Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estavam falando? Se Chico tinha condição de ler a mente, as pessoas que conviveram com Chico contam que você não precisava perguntar, você só pensava, a resposta vinha, ele ainda olhava para você quando dava a resposta. E algumas vezes, né, os nossos pensamentos não estão muito educados, na maior parte das vezes, comigo pelo menos. E quando eles questionam, quando Jesus questiona, eles queriam saber, vaidoso ainda. Olha quem são os apóstolos do Cristo. E como o cristianismo primitivo exerceria sua função através desses homens, que se vocês acharam que estava bom, tem mais. Porque ele ainda pede para a mãe, para que Tiago e João, né, fosse colocado um à direita, outro à esquerda do Cristo. Então, são homens, mulheres que nem nós, repletos de defeitos, repletos de imperfeições no seu espírito. E como Emmanuel nos diz, do pântano mais pútrido nasce os lírios mais belos. Aqueles esquecidos da humanidade, por suas imperfeições e sofredores pela nossa condição, possuem a partir da segunda revelação, a condição de serem trabalhadores de uma seara, onde o trabalho se dá no íntimo do Espírito, através da edificação do reino dos céus, na segunda revelação. Para que todos nós jamais venhamos a nos sentir incompetentes ou imperfeitos o suficiente para servir na obra de Deus. Uma vez eu perguntei para o pastor Milton César Montanhelli, da Clínica da Alma, falei: pastor, o senhor acredita que todos os homens que entram, mais de 300 naquele dia, que entram na sua clínica de recuperação, de que todos
poderão se regenerar? E eu perguntei porque eu não acreditava, né? E ele falou: mas que espécie de pastor seria eu que não confiasse em todas as ovelhas? O que eu compreenderia do Evangelho e da lição de Jesus se todos os homens não tiverem a possibilidade de se regenerar e de dar um passo à sua transformação, como nos mostra o cristianismo primitivo? João se torna um apóstolo do amor. Ele trabalha 4 expressões: amar a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. Antigo Testamento, Deuteronômios. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antigo Testamento, Deuteronômios. E Levíticos, perdão. Amai os vossos inimigos, Jesus. E amai-vos como eu vos amei. O apóstolo do amor, com todas as características. Quando eu fiz essa reflexão, eu falei: estou pronto, Jesus pode me chamar que eu vou. Eu tenho tudo que alguém precisa ter para seguir Jesus. Imperfeições em abundância, latentes no meu espírito, como Simão Pedro, que negou Jesus, e eu já neguei nessa encarnação. Mas tudo bem, não é quando eu apenas professava o judaísmo e não era cristão. Mas nos dias de hoje eu tenho negado por diversas vezes em ações pequenas onde eu desvio meu pensamento. Estou impedindo que espíritos sejam auxiliados numa reunião de desobsessão porque faltou disciplina em meu caráter. Se fosse só em pensamento, eu vou deixar aí para vocês, quem sabe, outra oportunidade de me convidar para voltar em Uberlândia. Porque se eu contar as minhas transgressões, Gustavo me coloca na cadernetinha daqueles que jamais poderiam retornar a Uberlândia. Persona não grata. Mas esse é o convite do Evangelho. E essa é a mudança ou uma das mais importantes no inconsciente coletivo da humanidade. E a gente pega essa nobreza de ensino legada pelos mártires, mais uma vez, esses relembrados por nós, espíritas. Esse cristianismo vai até o 3º século, mais ou menos. Final do 4º século. E ali no final do 4º século, espíritas, o que nós fizemos com o Evangelho de Jesus? O que nós realizamos nos próximos 10 ou 12 séculos com o Evangelho do Cristo? Nós estamos aqui por conta disso, diz-nos Dr. Bezerra de Menezes. Somos espíritos que falharam na primeira e na segunda revelação. O que nós realizamos com o Evangelho do Cristo? Era necessário que tudo aquilo que foi dado, e eu não vou dizer na intenção de culpar a Igreja Católica, mas de me colocar como autor da Inquisição e das Cruzadas, coautor e partícipe, nós fizemos com que Humberto de Campos pudesse nos dizer, metaforicamente, que o próprio Cristo chorou ao se deparar com tudo aquilo que nós havíamos realizado. E com tudo isso, nós também sufocamos não apenas a moralidade humana, que lá na Babilônia Antiga nós suprimimos a moralidade. Aqui nós suprimimos também o intelectualismo, por controlar todo o conhecimento da humanidade, através dos tribunais da Santa Inquisição. Com este transcorrer da história humana, nós necessitávamos de novos missionários para renovar o conhecimento humano. Galileu Galilei, Giordano Bruno e tantos outros missionários, Kepler, queriam restabelecer, se transformando em mártires mais uma vez da história da humanidade. Alcançaríamos então um momento onde todos, ou a maior parte desses grandes pensadores, seriam convidados a reencarnar no planeta Terra, segundo uma psicografia de Hilário por Chico, o Espírito Hilário, pelo Chico Xavier. Ele nos conta que Jesus reúne todos estes e fala: agora vocês virão à Terra
para renascer através do iluminismo a possibilidade de que uma nova revelação viesse a ser trazida para a humanidade. A doutrina dos Espíritos. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu vou focar aqui, principalmente, antes de passar para você, no aspecto, o que se altera no inconsciente coletivo. Por que nós denominamos a doutrina dos Espíritos terceira revelação? Porque a gente repete isso a todo instante. E às vezes a gente até pode parecer um pouco pretensioso diante daqueles que não são espíritas. Por que é que a doutrina dos Espíritos é a terceira revelação? O que se altera no inconsciente coletivo? Se nós falamos de Moisés, primeira, segunda, Jesus, nós encontramos a partir da publicação do Livro dos Espíritos, da invasão organizada trazida por Herculano Pires, o pai da Heloísa que aqui se encontra. A invasão organizada, o termo é dado por Herculano Pires, com os fenômenos de Hindesville, com as mesas girantes e com um grupo de célebres missionários que decidem então pesquisar e inquirir aqueles que traziam respostas mecânicas através de estalos. Isso iria então para uma prancheta que se movimentava por fenômenos de efeito físico que evoluem para fenômenos mediúnicos de efeito intelectual. Nós encontramos a alteração, a mudança do inconsciente coletivo. Do ponto de vista da psicologia, surge a parapsicologia, surge a psicologia, surge em 1905 a teoria da relatividade, surge alguns anos após, com Planck, a física quântica e tudo aquilo que o materialismo estava até aqueles dias como maior fundamentador, transformando-se, como diz Emmanuel no prefácio do livro, nos domínios da mediunidade, geômetras físicos, químicos, cientistas mesmo, que a revelia de vossas vontades tornar-se-ão sacerdotes do Espírito. A física, a química, a ciência, a psicologia, a parapsicologia caminha para uma condição que nos dias de hoje nós podemos falar sobre depressão, ansiedade, sobre doenças psicossomáticas, sobre a necessidade de compreender que somos seres que vibram, entram-se em sintonia com outros. Encontramos toda a lei da física e o inconsciente coletivo se transformando para que a era do Espírito possa ser vivida no mundo de regeneração. Aqui a gente tem um pouquinho de pressa, mas demorou 3.000 anos para acontecer um pouquinho do que Moisés trouxe. E ainda não estamos no mundo todo. 2.000 anos após, estamos caminhando, talvez, para alguns dos aspectos de maneira social, de maneira científica, para elementos trazidos pelo Cristo. Como, por exemplo, o próprio perdão, que se não for efetuado dentro da evolução do espírito, pode levar a essas doenças psicossomáticas. A mudança do inconsciente coletivo e a evolução da religiosidade na humanidade se faz com a doutrina dos Espíritos. E da mesma forma que um dia, nos diz Allan Kardec, que missionários como Galileu Galilei foram necessários para que, apontando uma luneta aos céus, pudesse demonstrar ao mundo que a teologia da Igreja Católica naqueles dias, que seguia a filosofia aristotélica e o conceito de que os astros eram perfeitos, feitos de éter ou matéria quintessenciada, não eram tão perfeitos assim. Ele ficou cego, de um dos olhos observando o sol. Nós encontramos ele observando luas em planetas do sistema solar. Nós encontramos Galileu Galilei encontrando imperfeições, crateras na Lua, e foi assim punido, permanecendo em prisão domiciliar até o fim dos seus dias, condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Allan Kardec usa outro exemplo
do mundo microbiano. E ele nos diz, da mesma forma que o mundo microbiano um dia foi ignorado, mas exercia influência sobre a humanidade, Ignác Semmelweis, um médico húngaro, ele nos traz o entendimento aos seus dias por análise estatística. Ele percebeu que as mulheres que realizavam parto no hospital tinham grande chance, maior probabilidade de morrerem por infecção. E ele percebeu que quando lavava-se as mãos, elas não mais morriam naquela escala. Ele começa a dizer a todos, sem instrumentos adequados, existe algo por detrás desses fatores incompreendidos. Ele apelou às mulheres, não venham a parir dentro dos hospitais. Ele falou que os médicos estariam sendo assassinos por parirem as mulheres sem lavarem as mãos. Ele não foi compreendido. Ele não conseguiu o arcabouço de instrumentos necessário para comprovar o mundo microbiano, o que seria trazido depois em completude por Louis Pasteur. Mas ele demonstrou aos seus dias, mesmo que incompreendido, que aquele mundo todo exercia influência sobre os homens, mesmo que a nossa revelia. Allan Kardec nos diz, os espíritos estão a todos os instantes se acotovelando para conosco. E mesmo que a nossa revelia, da mesma forma que Galileu Galilei não foi compreendida aos seus dias, da mesma forma que Ignác Semmelweis não foi compreendido aos seus dias, mas a revelia da compreensão da humanidade, eles estavam ali, naquele momento, como grandes missionários, a revelar um novo mundo. A doutrina espírita, através da mediunidade, revela esse novo mundo, não ainda com a ciência provendo os instrumentos adequados, mas sim com o arcabouço filosófico de conhecimento que nos proporciona Allan Kardec na doutrina espírita, para que nós venhamos a nos compreender como seres transdimensionais. E a história da religiosidade humana começa a tomar um novo rumo. Mais alguns milênios, quem sabe, veremos isso edificado em nossas ações, em nossos dias, em nossa sociedade. Então eu passo para você fazer as suas considerações. Rapidinho, para a gente não perder o cronograma, né? Mas só para fechar, que a doutrina espírita, ela então consolida um conhecimento sobre a moral que não é fora, não é nada fora, não tem nada a ver com o que está fora. Não tem a ver com o ato, não tem a ver com a palavra, não tem a ver com o gesto, não tem a ver com nada que é fora. Só tem a ver com o que é dentro. A intenção, os espíritos, eu ainda vou fazer essa pesquisa. Quantas vezes os espíritos dizem no livro dos espíritos assim, a intenção é tudo? Deve ser para mais de 10. A intenção é tudo. Então a moral e Kant disse isso, né? Décadas antes de Kardec. Kant dizia, porque a definição de moral ela varia de pensador para pensador. E Kant defende a ideia que a moral é eu comigo mesmo. E os espíritos estão dizendo a mesma coisa. Não adianta eu agir bem, não adianta eu falar bem. Eu tenho que sentir bem. Ou bem, né? E aí, para a gente encerrar, tinha que citar mais uma vez, querido professor Elahá, em espiritismo, aliás, ele disse em cristianismo, ele foi mais abrangente. Em cristianismo não é para fazer, é para sentir, porque quem faz nem sempre sente, mas quem sente sempre faz e faz mais e melhor, porque não faz para aparecer e nem faz porque é bonito, faz porque tem propósito. Então, a moral cristã é propósito com Deus e com o próximo. Aí a gente vai servir, como diz Emmanuel, né? Servir sempre mais e melhor. Te agradece a atenção de vocês, a paciência. Que Jesus nos abençoe.